Seja muito bem-vinda e seja bem-vindo à nossa segunda leitura comentada do livro Espaço Sagrado, da Denise Lin. Essa obra maravilhosa que, como eu falei para vocês, foi um divisor de águas para mim, na percepção que eu tenho dos ambientes, trazendo uma comunicação muito mais intuitiva e que faz com que eu observe, eu compreenda as nuances dos lares, né, que cada um apresenta, não uma leitura copia e cola, mas sim entender as peculiaridades que tem ali. E eu acredito que à medida que nós formos lendo esse livro, eu trazendo um pouco aqui das compreensões que eu tive, vocês também vão entender como ela fala de uma forma muito conectada mesmo, sabe? Trazendo essa compreensão da natureza de uma forma que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então vamos continuar. A casa enquanto ser vivo. Para entender como limpar e clarear as energias de sua casa, é preciso compreender como os espaços em que vivemos se adaptam ao contexto da vida em torno de nós. Para isso, é importante entender 3 fundamentos básicos que perpassam todas as técnicas de limpeza ensinadas adiante. Primeiro, todas as coisas se compõem da constante troca de energia. Gente, para mim isso é assim sagrado, e desde que eu estudei realmente essa obra dela, eu fui vendo cada vez mais. E esse é um ponto importante, e eu tô frisando isso porque as pessoas não percebem às vezes como o ambiente tá vibrando e a gente tá trocando energia com ele. Então, isso é um ponto bem importante. Segundo, você não está separado do mundo à sua volta, justamente porque se todas as coisas estão constantemente trocando energia, não é só pessoas, animais, plantas, mas tudo. Então, o ambiente também, que é composto por pessoas, animais, plantas, enfim. Mas as paredes, os móveis têm memória. Então, todo esse ambiente está numa troca. Terceiro, todas as coisas têm percepção. Esse é um ponto bem profundo que eu fui percebendo em camadas, realmente. Como existe outras nuances no espaço, sabe? Como tem realmente... Porque como ela diz aqui, né? Todas as coisas têm percepção dentro daquele contexto, né? Do que é aquele elemento, mas ele está se comunicando, está absorvendo, está emanando, emitindo sua frequência e reage também ao que é, né, emanado ali. Então, né, é que eu digo, são camadas, porque imagina a casa tendo percepção, né? De imediato a pessoa vai falar, não tem nada a ver, tá viajando. Mas não é só a nossa energia que fica impregnada no espaço, mas ela por si só tem essa percepção, né? Ela tem essa camada ali que tem realmente vida, né? Que tem realmente uma informação, que tem realmente uma sabedoria, sabe? Que emite, que está ali reverberando, que está ali se manifestando, que está se expressando, enfim. Conforme a gente for lendo, eu vou explicando melhor, que como eu falei, são camadas, e conforme eu fui percebendo isso, eu fui entendendo como todas as coisas têm essa percepção, porque é algo dessa inteligência universal, digamos. É mais fácil a gente entender, né, que os animais têm, que as plantas têm, cada vez mais as pessoas estão se abrindo para perceber como as plantas sentem, né? Então, é muito presente isso, mas o ambiente também. Então, vamos lá. Ao entender esses 3 princípios, você toma consciência de que sua casa é composta de energia,
e não está separado de você e é um ser em evolução. Este livro trata de compreender de que a casa é uma energia evolutiva que tem percepção. Você pode se comunicar com ela e essa comunicação garante a você e a sua família proteção e cura. Se compreenderem e respeitarem esse fenômeno, aprender a interagir com seus espaços pode tornar sua vida mais equilibrada e harmoniosa em relação à energia mais ampla que o circunda. Para mim, isso faz nós refletimos muito sobre o seguinte: o ser humano costuma achar que ele está no topo e manda em tudo, né? Mas, na verdade, é um ecossistema. Então, assim como na natureza, que eu digo florestas, enfim, toda a natureza, fauna e flora, a gente também é parte disso. Como eu falei, só acho que criou-se essa ilusão de que não, mas é parte disso e à medida que nós vamos nos reconectando com essa percepção nesse ecossistema, é possível realmente entender que além de nós, né, o nosso redor emite uma frequência que tem realmente ali uma presença, eu digo, tem vida pulsando, sabe? Que se você compreender, respeitar esses sinais, se você conseguir conviver em harmonia, vai ser muito mais benéfico para ti, né? Vai ser possível ter uma vida de maior qualidade, porque geralmente se subjuga, né, as outras coisas, enfim, para nosso bel prazer. Então, tu vai construir e às vezes precisa ter uma intervenção ali no espaço para realmente tornar, né, ele, enfim, seguro e habitável, mas muitas vezes o que acontece é que só sai destruindo tudo, limpa, né? Sem pensar nas consequências, sem pensar no amanhã. E por isso também que a gente vê todas essas catástrofe, eu não acredito que seja, mas toda essa consequência que a gente está vivendo quanto à natureza, com toda a repercussão, né, que ela traz. Enchentes, seca, maremoto, cheia, enfim, terremoto, que várias e várias coisas que existem pelo mundo e que não foi de graça, né? Então, esse estudo, essa compreensão é importante, que se você entende ali o que aquele espaço comunica, né? Se você sabe que esse é um local que vai alagar de tempos em tempos, você não vai construir ali. Seria o mais inteligente. Mas geralmente isso não é visto como algo que tem igual importância, né? E precisa ser respeitado. Não, isso aí a gente aterra tudo e vamos fazer acontecer. Então, mostra muitos, né, essa nossa forma de interagir, né, com o meio hoje em dia, essa visão distorcida que eu percebo que o ser humano ainda tem, né, em relação à natureza. Mas conforme a gente for entendendo e aí respeitando, vai ser possível, como ela trouxe aqui. Você vai ter maior proteção e cura se compreender e respeitar esse meio, né? Então, é muito importante isso. Eu acho que para a gente ter cada vez mais qualidade de vida. Então, é importante. Daí isso é no nível casa, né? O nosso lar, nível cidade, né? Comunidade, sociedade, enfim. Então, conforme a gente vai entendendo esse meio que a gente está inserido e respeitando ele, acho que a vida vai ficando melhor. Tudo é energia.
Os povos nativos americanos entendiam que todas as formas de vida, das nuvens às árvores e aos búfalos que percorriam as grandes planícies, são vibrantes padrões transitórios de energia. Essa compreensão remonta aos tempos primordiais nas civilizações ao longo do mundo, sendo uma das percepções de vida mais marcantes das culturas primitivas. O conceito atual de universo ser algo rígido e parado é absolutamente contrário a esse critério fundamental. Vou tomar um golinho de café aqui. Eu sempre fico refletindo como os povos primordiais, né, como lá atrás, os originários, né, de cada local, tinha essa sabedoria, né? Eu gosto muito de ler, e tem um livro, ele é um romance espírita. Eu adoro, né, esse gênero, porque eu acredito muito, então para mim, ler uma história que eu sei que aconteceu é fascinante, né? Assim como eu gosto também de ver documentários, enfim, histórias reais. E tem uma história que é no livro da Zíbia Gasparetto, que o livro se chama O Matuto. Foi um dos que mais me marcou, porque eu achava fascinante como aquele personagem era sábio, sabe? Ele vivia, ele era matuto, né? Ele vivia no meio do mato, muito fechado, né? Eu digo em relação a convívio, assim, não tinha essa coisa de cidade grande, era no mato mesmo, poucas pessoas e muito mais inserido e em contato com a natureza. Mas como ele era sábio por aprender com a natureza. Era fascinante, assim, eu até tô com vontade de ler de novo o livro, porque as percepções que ele tinha observando o sol, o ciclo do crescimento das árvores, da chuva, tudo. Era fascinante, sabe? É você ler o ambiente. Eu tava vendo uma vez, eu não sei se foi a professora Lucilena Galvão ou quem foi que disse, mas falou que o sábio, ele não precisa de livros, porque ele consegue ler o seu meio. Quando ela falou isso, eu lembrei na hora do Matuto, porque era isso, sabe? Não precisava de um livro com as ideias todas estruturadas. Por isso que eu quis fazer a leitura comentada. Eu poderia ter feito um audiobook aqui e deixado disponível para vocês, para poder ir ouvindo e tal, as percepções, toda a obra da Denise Lin, né, o Espaço Sagrado. Mas eu quis fazer essa leitura comentada justamente para partilhar com vocês as percepções que eu tive e como elas me transformaram, porque vai muito além, sabe? Tem muitos, como eu falei, muitas camadas, muitos desdobramentos do que eu fui entendendo e como isso foi impactando no meu trabalho, né? Na minha concepção e profundidade em relação à harmonização. E aí, como eu estava falando desse personagem do Matuto, ele simplesmente conseguia extrair essa sabedoria na natureza. E é isso que os originários faziam, sabe? Eles não tinham livros, bibliotecas, talvez até tinham, né? A gente não sabe. Mas assim, tinham os conhecimentos sagrados, mas muito era essa leitura do seu meio, né? E a gente não para fazer isso, na sua maioria, né? Tem pessoas que fazem, claro. Mas na sua maioria, a gente quer tudo aqui mastigado. E se você não parar para refletir sobre o que você está lendo, você só copiou uma informação. Tu nem sabe explicar, contextualizar e não entende isso que eu vou falando de camada. Você não se aprofunda para extrair toda a sabedoria disso e entender nesse nível, né, mais forte, assim, mais rico. E eu acho fascinante como os antigos tinham essa sabedoria. E é uma oportunidade da gente resgatar isso, não tá perdido, né? É só fazer como um matuto e voltar
a observar o nosso meio. E foi assim, né, inspirada pelo Matuto, pelos livros, né, pelas obras da Denise Lin e também, né, outras grandes profissionais de harmonização que eu me inspiro, e em toda a minha experiência também e observação, que eu fui entendendo essas camadas e eu fui realmente aprendendo a ler os ambientes. E isso é algo que é preciso ter essa experiência, essa troca com o meio, porque não é só uma informação que você copia e cola, que você só acessa de forma muito mecânica, precisa ser algo entendido, sabe? E eu observo hoje isso, que os nossos ambientes têm muita informação para nos falar de nós. Novamente eu digo, é por isso que eu sempre falo que a casa é como o nosso espelho, porque ele está comunicando, a gente só precisa parar, prestar atenção e ler esse espaço, né? Então, toda a vida é energia. Estamos imersos num oceano de energia. E essa energia que está à nossa volta flui e se move em correntes contínuas, que se transformam constantemente no espaço e no tempo. Os físicos reconhecem que os átomos e as moléculas de todas as coisas estão em permanente movimento. Sob a superfície de objetos imóveis existentes no rio linear do tempo, a energia dá forma à realidade. A dissolve e combina novamente. O mundo é a dança das duas forças opostas, mas ainda assim harmônicas no universo, yin e yang, mistério e forma. O mundo à nossa volta e dentro de nós é a interação desses modelos de energia fluindo eternamente. Também daí é importante perceber, né, nos ambientes que muitas vezes ele vai estar mais yin ou mais yang. E não quer dizer que esteja em desequilíbrio, porque vai depender também de como você está. Por isso que eu digo que ler o ambiente é tão importante e, para mim, né, como harmonizadora, conhecer e conseguir também ler um pouco das pessoas que estão ali é importante para eu entender as suas necessidades e oferecer os melhores resultados. Então não é só, por isso que eu disse que não é só copia e cola, porque para mim talvez seja bom, né, uma série de fatores e para você outros, né? Tem uma base, um cerne, né, de qualidade de vida, assim como comer legumes e frutas é bom para todo mundo. Quer dizer, tem pessoas que têm alergia e coisa e tal, mas, né, eu digo, mas são alimentos bons, mas a dose e o que vai por trás ali te oferecer a tua melhor dieta, né, a tua melhor alimentação, vai depender do teu organismo. Então, é a mesma coisa na casa. Tem pessoas que precisam, às vezes, de um ambiente mais in, para elas conseguirem relaxar um pouco, acalmar. Mas tem pessoas que precisam dessa motivação, dessa dose de energia, para realmente fazer um movimento, para realmente se inspirar, criar. Então, elas precisam dessa energia mais yang. Entende? Por isso que o equilíbrio não é 50-50. E por isso também que eu digo e repito que às vezes daqui a 5 ou 10 anos você precisa revisitar o seu ambiente e ver o que de novo ele precisa, né? De novo, eu digo, qual mudança é necessária, porque você mudou. As pessoas que moram ali contigo mudaram. Então, é um constante movimento. E o que eu vejo muito é que às vezes que é comum acontecer justamente por a gente não ter esse conhecimento e essa percepção que acontece as pessoas fazem uma belíssima decoração, design de interiores,
projeto de arquitetura, tudo maravilhoso. Muitas também fazem harmonização e tá, chuchu, beleza. Pronto, agora fechou. Mas não é assim, porque imagina, eu, Beatriz, hoje, com 29 anos, sou uma pessoa. Daqui a 10 anos, com certeza, e que bom, eu serei outra, com uma cabeça, espero, melhor, com necessidades outras, então a gente muda, sabe? E acompanhar essa mudança, refletida no nosso ambiente, é importante para a gente estar numa sintonia, porque senão cai naquela sensação de que a casa parou no tempo. E é isso que eu mais encontro. As pessoas gostam da casa, ela é bonita, ela é uma casa aconchegante, mas parece que ela parou no tempo. E você vai olhar e às vezes parou mesmo, porque a casa ainda está com aquela decoração, com toda aquela estrutura que foi idealizada 10, 20 anos atrás. E isso impacta. Então, acompanhar esse movimento é muito importante. A energia flui e reflui, sem limitação de passado e futuro. Vivemos um drama de luz e escuridão. Um drama que, embora padronizado, é eterno e atemporal. Por trás desse movimento, há a ordem cósmica. Existe uma harmonia inata, inerente a todas as formas de vida, como ondas de energia e espirais de elétrons pulsantes dentro e fora da existência. Não estamos separados do universo à nossa volta. Não existe nada lá fora que não seja você. Por causa da forma linear como percebemos a realidade, acredito que nunca conseguiremos compreender isso intelectualmente, nos expressar verbalmente ou escrever sobre isso de forma compreensível. No entanto, creio que no fundo todos sabemos isso. Creio que dentro de cada um de nós há ânsia, desejo e certa lembrança de um raro lugar de unidade e unicidade, além do espaço e do tempo. Grande parte das dificuldades que as pessoas estão experimentando neste momento da evolução de nosso universo baseia-se numa crença equivocada, a ideia de que somos seres separados, que era o que eu estava falando antes. O ser humano se vê às vezes como algo superior e não parte de um ecossistema, né? Separados sem conexão com o nosso planeta, seus animais e árvores, separados uns dos outros e algumas vezes até divorciados de nós mesmos, que é o que é mais comum, mais dolorido e que a gente mais evita, às vezes, perceber. Esse é um tema que eu amo, então eu preciso falar um pouco sobre. Mas como é comum nós buscarmos uma constante sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, de preenchimento, de reconhecimento, de tudo fora, porque dentro a gente não sente, não enxerga, não honra essa nossa presença divina. Então, e eu digo isso para mim também, tá, gente? Como eu já falei da outra vez, falarei nos próximos, saibam que eu tenho todas as minhas questões, acreditem, e eu percebo isso também, a importância de reconhecer o divino que habita em nós, para que aí a gente possa comungar isso com o outro. Então, isso é numa relação, num relacionamento afetivo, de pai para filho, filho para pai, entre amigos, entre uma sociedade profissional, na sociedade, né, nessa troca entre né, como eu aqui, um profissional prestador de serviço e o seu cliente. É importante a gente estar preenchido de nós mesmos para não buscar fora.
E o que ela traz aqui, como eu falei, eu já refleti muito sobre isso. E por nós estarmos divorciados, divididos de nós mesmos, separados, você fica constantemente, nós ficamos buscando e buscando e buscando esse preenchimento. E aí que, né? Aí que o circo pega fogo, porque é onde a gente vai buscando nas relações, nos projetos, em tudo, esse, né, preenchimento que não pode ser encontrado fora. Eu digo, vai estar sempre se manifestando, entende? Mas antes, é eu comigo. Então, independente se hoje eu acordei toda cagada, toda azeda, estranha, ou se, nossa, tô linda, exuberante, tô me amando, independente disso, tá bem firme, enraizado nessa base, nessa união conosco, isso que vai te permitir passar por esses dias mais cinzas, né, mais desafiadores, em paz. Não quer dizer que vão ser todos os dias alegres e cor-de-rosa, como conta o mito, né? Mas essa força vem da alma para aprender e apreciar a beleza dos dias cinzas também, né? Enfim, então eu percebo muito isso e até eu vejo bastante isso nos ambientes, porque às vezes as pessoas estão completamente divorciadas de si e do seu meio, né? Então eu consigo perceber quando a pessoa vive e ela está representada naquela casa ou não. É muito perceptível, sabe? Porque você traz a tua linguagem, a tua comunicação, a tua forma de se expressar ali. E se isso não estiver presente, então você está também divorciada do seu espaço, né? Deixa eu tomar mais um golinho e vamos para mais um trecho. Deixa eu ver até onde que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler até aqui. Para a gente fechar hoje. Na próxima nós continuamos em todas as coisas ter consciência. Gente, é fascinante, tá? Ela vai se aprofundando assim em cada assunto que vocês vão ficar tão encantados quanto eu acredito. Mas vamos lá. A crença ocidental é a de que somos separados do nosso contexto e ambiente. A ideia de que podemos viver independentemente do nosso ambiente é ilusória, e dessa ilusão decorrem consequências potencialmente graves para a nossa saúde e felicidade. É a crença nessa ilusão que viabiliza a epidêmica poluição global, o racismo, as guerras, a cobiça e muitas outras doenças que enchem jornais e perturbam o nosso sono. Enquanto caminhamos para o novo milênio, estão ocorrendo enormes mudanças, lembrando que esse livro foi escrito em 1900 e bolinha, 1990 e alguma coisa. Enquanto estamos caminhando para o novo milênio, estão ocorrendo enormes mudanças na tecnologia, nos recursos naturais, assim como nos campos de força que circundam o planeta. Em nossa cultura ocidental moderna, é difícil perceber dificuldades emocionalmente de nossa ligação com objetos além de nossos limites pessoais. Nossa casa, nossa comunidade e nosso planeta. Lembra que eu falei, né, que a gente começa olhando para esse meio que nos circunda, nossa morada, que é essa camada mais pessoal, mas depois também é importante olhar para essa camada num nível social, porque é assim que a gente vai poder ter esse ecossistema mais saudável, sabe? E lembra que no primeiro trecho aqui do livro, que ela fala de que a energia que a gente reverbera no nosso ambiente vai ressoar no universo como essa pedrinha que ressoa no lago. Então isso vibra e reverbera.
Então, mesmo que hoje você esteja cuidando apenas da sua energia e refletindo ela na sua morada, você já está contribuindo para esse ecossistema, porque você está trazendo ali algo de bom. Então, isso vai estar vibrando positivamente nesse todo. Então, e no entanto, é essencial, neste momento, não apenas ampliar nossa identificação do ser para nosso entorno individual, mas prolongar o sentido de ser, além dos limites do tempo e da forma para abranger nossa casa. Ampliar seu sentido de ser para abranger sua casa é um bom primeiro passo, aliás, fundamental. Então, como eu falei, pode ficar tranquila em primeiro fazer esse movimento, se reconectar e se religar com a sua casa, que muitas pessoas ainda não fizeram, a maioria. Então, vamos começar assim, que às vezes a gente sai atropelado, correndo, querendo salvar o mundo, mas está mais perdido que, né? Então, começar de dentro é mais saudável, sabe? Eu não estou dizendo, eu não estou fazendo, né, um discurso falando para não ajudar, para não fazer, mas é que, como eu falei antes do estar divorciado de si, que às vezes a gente faz em busca. Então, faz em busca de reconhecimento, de aprovação, de amor, e não vai te preencher. Então, é uma ilusão à medida que a gente não está tendo para dar, né? Como eu disse, não quer dizer que não é para fazer, que isso é bacana e vai mexendo, mas vai mexendo para a gente se abrir, para voltar a sentir e nos acolher e nos apreciar, nos honrar. E aí sim, você vai ter para dar, para somar, né, ao universo. Bom, ao meu ver, ao menos, né, de tudo que eu venho refletindo, por as pessoas estarem dando o que elas não têm, a gente está cada vez mais, sabe, numa situação escassa mesmo. E esse é um assunto um pouco profundo e complexo, que parece que daí é para ser egoísta, não é isso. Mas justamente a gente falta com amorosidade para conosco, e aí é uma coisa um pouco tipo criança que não quer dar o brinquedo, sabe? Mas quando você genuinamente tem esse sentimento de amorosidade, de acolhimento, você é generoso consigo, com a vida, e aí você vai ser generoso também com esse seu meio, né? Isso eu percebo que é muito real, sabe? Então, à medida que a gente está sendo generoso conosco e a gente vai imprimindo, vai externalizando isso no nosso ambiente, isso vai reverberando no universo de forma positiva. Nosso planeta está mudando tão rapidamente que afeta de forma profunda a maneira como nos relacionamos uns com os outros e com o meio à nossa volta. Apesar de os avanços na tecnologia terem auxiliado muito nossas vidas, eles também nos afastaram do ambiente que nos rodeia. Em nossa ânsia da tecnologia, nos esquecemos do saber primordial de que todas as criaturas e todas as coisas em nosso planeta estão conectadas. Esquecemos, entre aspas, que estamos interligados num universo vivo e pulsante. Um universo que conta com a vida, que pulsa com intensidade de espírito. Esquecemos que existe energia vital em tudo e em todos. Nossos remotos ancestrais no mundo inteiro não partilhavam essa crença de separação. Sua visão do mundo centrava-se no fato de que nenhum de nós existia independente de nossos pares, do sol, da lua, do solo, das flores, dos oceanos e de todas as outras miríades maravilhosas de seres e coisas que formam a realidade, tal como a conhecemos. Tudo está relacionado a cada outro ser, e nada
existe isoladamente. Um exemplo da compreensão abrangente da palavra relacionamento para o nativo norte-americano está expresso na cerimônia sagrada intitulada Sweet Lodge. Quando se entra nela, deve-se declarar para todos os meus companheiros. Não se trata do simples reconhecimento dos presentes ou dos membros da própria família. É uma afirmação do interrelacionamento de toda a vida e da íntima união de toda a criação. Eu acho muito lindo. Lembrando que a Denise Lin, ela é, né, descendente de indígenas norte-americanos. Então ela traz essa sabedoria de forma muito, muito linda, muito profunda, sabe? Até poética, né? Como vocês veem aqui pelas palavras dela. E eu lembrei de uma história que eu lendo aqui, que eu adoro, eu amo estudar as palestras, enfim, os cursos do Luiz Gasparetto. Ele já partiu desse plano, mas seu conhecimento maravilhoso ficou aí. E ele comentou uma vez, ele falou, gente, o ser humano não está separado do seu meio, e é muito simples de perceber que você não vive sem oxigênio. E num nível assim, tipo, né, óbvio, mas se você pensar que você está inalando o que está aqui no teu meio e está exalando, inalando, exalando, está trocando a todo momento. Como ele falou, se o ser humano sair do planeta Terra e for para o espaço, ele precisa levar oxigênio. Então a gente está tão interligado com o nosso meio e a gente não percebe. Porque o sol vem todos os dias, né? As noites também. Esse ciclo da vida e a natureza, ela é tão inteligente e tão dinâmica que ela acontece e a gente já nem contesta mais, não pensa mais sobre, não se encanta com essa magia que tem uma explicação, mas que ainda assim é encantadora, né? Eu digo, a gente não para ler o nosso meio e entender como a gente está realmente ligado a ele, sabe? Então é isso que eu percebo. Tem ali uma profunda ligação. E aí quando ele deu esse exemplo, eu pensei, poxa, a gente está trocando com o ambiente a todo momento. E por que seria apenas o oxigênio? É tudo. Então, energeticamente, nossa, a gente tem uma troca absurda com o nosso ambiente, sabe? E hoje, estou gravando esse vídeo em pleno 2024, eu percebo como nós estamos ficando, ou melhor, ficando não, mas tá. Eu acho que a humanidade está entrando numa. Não é uma era, mas é um momento, assim, de mudança mesmo, sabe? Onde a gente está tendo uma maior percepção do sutil, isso está ficando mais palpável. Sempre existiu, mas eu acho que essa sensibilidade não estava tão aflorada, né? Então, o que eu percebo aqui é cada vez mais importante cuidar desse ambiente, sabe? Entender o que ele está nos comunicando, senti-lo e aprender a conviver da melhor forma possível e criar, né, esse espaço sagrado para a gente se sentir bem, principalmente nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho. Porque se você não fizer esse movimento, essa troca fica muito prejudicada, né? Enfim, e eu vejo essa necessidade, sim, porque, como eu disse e repito, nas consultorias, muitas vezes as clientes vêm
estão com casas muito belas, que às vezes não comunicam a sua essência, mas além disso, numa outra camada, tá doente porque falta esse cuidado energético. Por isso também que eu quis fazer essa leitura comentada aqui com vocês, porque esse livro ele é muito profundo, ele é muito importante, e eu senti que, né, eu queria de coração partilhar isso, né, para a gente poder crescer, sabe? Expandir a nossa percepção juntos, porque senão vai ficando cada vez mais desafiador. E aí foi isso que eu percebi em inúmeros e inúmeros lares. Percebo ainda, né? As pessoas estão com casas doentes porque não têm noção de que precisam cuidar dessa energia, de que precisam fazer uma manutenção, né? Assim como você cuida limpando fisicamente, energeticamente também é sagrado fazer essa limpeza, porque senão a gente está morando num ambiente sujo energeticamente, e isso deixa o nosso campo sutil, mental, emocional, enfim, tudo muito contaminado. Fica mais difícil, né, de aprender a lidar, ou melhor, de lidar mesmo, né, com esse contexto, com essa realidade que se apresenta. Na consultoria, eu vou entender um pouco mais a necessidade de cada ambiente e vou partilhar isso, né, com vocês. E também vou trazer algumas técnicas de limpeza energética, mas eu estou pontuando aqui para vocês entenderem como é importante ter esse olhar. E, novamente, repito, eu quis trazer essa obra justamente porque eu vi que estava precisando desse olhar para o sutil, porque a gente tá, muitas pessoas estão passando mal e não estão percebendo o que está acontecendo, e estão tomando remédio para ansiedade, tudo mais que existe na face da Terra, que hoje em dia tem, né? Então, tá tendo um desequilíbrio psicossomático, enfim, no ser muito grande, e que às vezes a gente está sendo impactada energeticamente por N questões, inclusive o ambiente, não somente, mas também. E se a gente puder ter um espaço mais sólido, mais saudável, é possível mudar, sabe, essa dinâmica, essa realidade. Vamos finalizar essa parte, então. Agora deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Na cultura moderna ocidental, o modo usual de interação com o mundo à nossa volta é através do sentimento de separação e liberdade. Em geral, nos identificamos com o nosso corpo e nos sentimos separados de todas as outras partes de nós mesmos. Muitas pessoas ainda se identificam só com a mente e o corpo, o resto é só uma máquina, né? Mas existe, realmente. Muitos de nós nos identificamos com o nosso corpo físico. Estabelecemos um tipo de linha de demarcação que acaba em nossa pele. Ilusão. Mas essa não é a única maneira de nos definir. Muitos se identificam ocasionalmente com coisas muito além do próprio ser físico. Algumas vezes nos identificamos com nossos filhos ou com nossos bens. Um homem entrará correndo em um edifício em chamas para resgatar bens materiais, com risco de sérios danos para seu corpo físico, porque naquele momento se sente mais identificado com seus bens do que com seu corpo. Lembra quando a gente falou sobre o divórcio de nós mesmos?
nessa busca desenfreada por se encontrar, a gente importa coisas, relacionamentos, projetos, coisas e coisas e coisas. E aí cria essa, como eu posso dizer? Cria essa realidade desafiadora, né, porque quão desligado a gente tá para se identificar mais, às vezes, com um bem material do que conosco mesmo. E como eu falei, são camadas. Tem camadas e camadas. Às vezes, num aspecto, fala, não, Beatriz, isso não tem nada a ver. Mas numa outra área da sua vida, pode ser que você apresente esse comportamento. Eu digo por mim, gente, como eu falei, que tem bastante, sabe? Então, uma camada você tá mais asseada, as coisas estão mais equilibradas. Mas em outras, que é onde você tem o desafio, acaba tendo uma projeção ainda, sabe? Então é bem bacana de refletir sobre isso. Podemos nos identificar também com as roupas que vestimos. Para muitos, a maneira de vestir é uma expressão do ser que acreditam ser. Também fica evidente pela maneira como algumas pessoas reagem ao dirigir em fluxo denso de tráfego, que elas se identificam com seus carros. Tem bastante. Contudo, se parar para refletir, você se lembrará, provavelmente, de inúmeras vezes em que se sentiu de repente unificado com o mundo à sua volta. Isso é muito bom. Se você pode ter tido a sensação de mergulhar na beleza de um pôr do sol, iluminando o céu, ou pode ter sentido a alegria e pureza de seu relacionamento com o universo ao observar as ondas batendo na praia. Essas experiências, né, de conexão são muito sagrado, é algo que transcende, né, a gente sai um pouco dessa realidade que às vezes está ali curtida para experimentar nessa conexão e também a possibilidade da gente se religar, né, esse todo, porque nós somos parte, né, só que a gente está ainda muito divorciado, né, eu gostei desse termo, achei engraçado, a gente está muito separado de nós, então esses momentos são bons para lembrar. Essas experiências nos lembram da verdade que todos nós conhecemos antes desta vida, a de que somos essencialmente unos com todas as coisas. Somos também tanto parte das montanhas, do mar, das nuvens ou das estrelas, quanto somos do nosso corpo. Somos todos manifestações de pura energia, flutuando continuamente em suas diversas formas e conectadas para sempre. Tudo que existe e existirá está em você. O universo é extensão de seu corpo. Acredito ser necessário fazer a viagem de volta a essa visão unificada da realidade, que é, aliás, tão inatamente natural para nós quanto nossa relação com nossas mães enquanto estávamos no útero. E aí, para a próxima semana, né, a próxima leitura, todas as coisas têm consciência. Vamos nos aprofundar, né, de quando eu falei ali no começo, da questão da percepção, né, que todas as coisas têm. A gente vai se aprofundar aqui em todas as coisas têm consciência. Enfim, eu não vou prometer que a gente vai ler até tal página, porque aqui vai num flow único. Tem dias que às vezes vai render mais, tem dias que às vezes a gente vai brisar um pouco mais nas percepções, tá tudo bem. Minha proposta, como eu falei, era realmente trazer essa leitura comentada e refletir para ser algo leve, para partilhar essa minha intenção de trazer algo que eu acredito, que me fez bem, que me nutriu, e estender isso a vocês.
Para quem não sabe, né, eu, antes de harmonizadora de ambientes, eu me formei em jornalismo e ainda faço projetos, escrevi alguns livros, produzi alguns documentários, e busco intercalar, né? Mas nessa época eu sempre fazia muitos voluntariados e eu sempre amei fazer, né? E depois que eu comecei a harmonização, eu dei um time, assim, fiz um ou outro, mas eu parei um pouco. E hoje, a sensação que eu tenho, né, é que é diferente, é claro, não é a entrega não é a mesma de antes, né? São propostas diferentes, mas a minha intenção é eu atuo como harmonizadora, eu ofereço meu servir e é isso que me anima, né? Que me encanta e que me faz entregar o meu melhor, né? Que me motiva a entregar o meu melhor. Mas eu também queria fazer uma entrega que estivesse disponível para todos, que talvez no momento não pudessem investir, ou enfim, quisessem antes conhecer o meu trabalho. E por isso também que eu senti de fomentar mais com conteúdos e trazer essa minha percepção e visão, porque de fato, o que eu venho falando aqui foram de estudos de anos que eu venho tendo sobre ambientes. Então eu não estou só fazendo copia e cola, só lendo, mas tem muitos insights que para mim eu fui solidificando, eu fui alcançando isso com anos. Já são 7 anos estudando e vivendo isso, então tem uma caminhada muito profunda. Foi realmente uma faculdade para mim, pela forma como eu experienciei tudo isso. Então, essa é uma contribuição que eu trago para o todo, sabe? E eu sinto genuinamente isso hoje. Então, por isso também que estar compartilhando aqui com você esse conteúdo é tão importante para quem quer ouvir, se conecta e quer, né, fazer essa caminhada juntos, juntas. E, como eu sempre digo, deixem aqui dúvidas, comentários, o que vocês quiserem compartilhar. Reflitam sobre o que foi falado, porque, como eu disse, eu estudei, experienciei e tive os meus insights, as minhas percepções, mas vocês também terão os de vocês. Por isso que é tão importante pensar sobre, refletir, né? Porque assim você tem a oportunidade de se aprofundar ainda mais e trazer realmente esse conhecimento, sabe? É uma camada muito mais forte de aprendizado. Então, eu acho que isso é muito bacana, é muito especial. E é isso, tá? Para quem não conhece ou que veio aqui do YouTube, se quiser me acompanhar no Instagram também, é Beatriz Feng Shui. Ou também pode escrever Florescer a Essência do Ambiente, que é o nomezinho, né, da empresa, e o link é Beatriz Feng Shui, mas o nome ali é Florescer a Essência do Ambiente. E é isso, lá tem meus contatos para quem quiser saber mais sobre o meu servir. E nos vemos na próxima leitura. Ótima semana a todos.